Pessoal, bom dia, bom dia. 8 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília. Aqueles pedidos iniciais, né? Para você dizer no chat se você está me ouvindo, se está vendo a tela aí. Função Amina, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Oh, beleza. Obrigado, Esther. Legal. Vamos esperar só mais um minutinho. Ixi, já bastante gente participando, que legal. Beleza, moçada. Samuel, bom dia. Legal, pessoal. Esperando a galera entrar mais um pouquinho aí. Ó, ainda falta 30 segundos aqui pelo meu horário. Matheus, bom dia. Tem um nome aqui que eu não estou conseguindo decifrar. Bom dia. Guilherme, bom dia. Bom dia, bom dia. Beleza. Só mais um minutinho, hein, gente? Ó, tô aguardando aqui. Hoje eu quebrei o galho de vocês, hein? Você sabe que hoje era para começar às 8, né? Mas como eu ainda tenho essas matérias comuns, a gente está começando às 8h30. Mas quando a gente for não bater a mesma matéria, nós vamos começar um pouquinho mais cedo, tá? Eu queria pedir para você desabilitar o seu áudio, né? Aí no finalzinho a gente abre para você fazer perguntas. Podemos começar então? Então, vamos lá. Ó, só para dar uma geralzinha assim rápida no início, hoje a ideia é a gente falar da função amina e amida nessa aula aqui. E você sabe que às 9h30 nós temos outro encontro, né? Hoje ainda, às 9h30 nós temos outro encontro. São 2 aulas que a gente tem na segunda-feira, certo? E na outra aula, eu vou fazer com vocês nitrilo e isonitrila. São mais 2 funções. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou correr não, tá? Eu vou de boa. Se de repente falta alguma coisa, a gente complementa na aula no sábado, sem assim, muita pressa para acabar, porque a gente tem um tempo relativo aí, tá ok? E um detalhe, a partir dessa semana aqui, além dessas aulas normais que eu vou entrar na segunda e no sábado, depois eu vou agendar com vocês, sei lá, uma noite, mas a gente vê direitinho, né? Para fazer um plantão de dúvidas, para resolver algum exercício da apostila, fazer um plantão de dúvidas, se de repente você tem dúvida de alguma coisa de vestibular, nós vamos fazer um momento também, uma aula ao vivo, para a gente tirar essas dúvidas. Tá legal? Gente, então, ó, bastante gente participando da aula, que legal. O negócio é o seguinte, ó, nós terminamos a semana passada as funções oxigenadas. Agora eu vou começar as funções nitrogenadas. Das funções oxigenadas, eu falei de álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster e éter, e anidrido de ácido. 10 funções oxigenadas. Mais a função hidrocarboneto, que foi a primeira que a gente falou. Portanto, 11 funções. Agora, a gente vai aprender hoje mais 4 funções. Então, já deram 15 funções. No total, vai dar mais ou menos umas 20 funções. Então, a gente deve acabar isso essa semana, acabar essas funções. Aí depois, a gente vai trabalhar com gases, né? O pessoal do extensivo e o pessoal do terceiro, eu preciso dar uma olhadinha, mas eu acho que é balanceamento de equações por óxido e redução. Mas depois a gente vê direitinho isso daí. Tá certo? Então, hoje a gente começa as funções nitrogenadas, as funções que têm, obviamente, nitrogênio. Gente, das funções nitrogenadas, a que mais cai em vestibulares é a função amina, tá? Então, a gente começa hoje falando da função amina. Um bom dia para todos vocês. Bom, você sabe que a amônia é o NH3. Gente, a amônia NH3, ela não tem carbono.
Então, ela não é um composto orgânico. Ela não tem, né, carbono. Para ser orgânico, tem que ter carbono. Tem um jeito de fazê-la vir para a química orgânica. O que eu faço? Eu tiro um ou dois ou todos os 3 hidrogênios que tem na amônia e coloco um radical com carbono. Se eu fizer isso daí, eu vou ter uma amina. Tá certo? Então, ó, amina é derivado da amônia, NH3. Você pega o NH3, tira um hidrogênio, coloca um radical. Ou tira 2 hidrogênios, coloca 2 radicais. Ou tira os 3 hidrogênios, coloca 3 radicais. Se você fizer isso, você vai criar a função amina. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, à esquerda, tá vendo? Ó, eu tinha o NH3, eu tirei um H e coloquei um carbono, ó, coloquei um radical orgânico. Então, isso aqui na química a gente chamaria de amina. Aqui no meio, eu tirei 2 hidrogênios, ó. Era NH3, eu tirei 2, ficou só NH. Coloquei 2 radicais. Isso aqui também é uma amina. E à direita, eu tirei todos os 3 hidrogênios da amônia, ó. Ficou o N sozinho. E eu coloquei 3 radicais, tá vendo? Então aqui nós temos uma amina também. Gente, embora seja muito fácil, aparece bastante em provas para você classificar a amina. E é muito fácil. Quer ver? Essa da esquerda aqui, eu coloquei só um radical, ó, tá vendo? Ó? Coloquei só um radical. Então aqui eu vou dizer que é uma amina primária. Aqui eu coloquei 2 radicais. Então aqui eu tenho uma amina secundária. Aqui eu coloquei 3 radicais orgânicos, ó. Então aqui eu tenho uma amina terciária. Tá certo? Então classificar a amina é muito importante. Se você colocou só um radical no N, você criou uma amina primária. A amina primária sempre vai ter esse NH2 aqui, ó, tá? A amina secundária é quando você coloca 2 radicais. Então, a amina secundária sempre vai ter esse NH. E na amina terciária, eu não tenho hidrogênio no nitrogênio, porque eu coloquei 3 radicais no lugar dos hidrogênios. Amina primária, secundária, amina terciária. Joia? Gente, a dica para você aprender direitinho nessa modalidade de aula é quando a gente acabar a nossa aula, você pegar esses slides, né, que eu vou enviar para você e passar para o caderno. Tá? Se eu tivesse na sala hoje com vocês, eu teria colocado isso aqui na lousa, ó, e você copiaria no caderno. Então aqui vai ser diferente. Eu mando para você os slides e você passa no caderno. Lembrando que quando voltar, né, se Deus quiser a gente volta lá rápido, nós vamos fazer uma vistoria para ver se você fez o caderno direitinho e os melhores cadernos ganharão, né, presentes, chocolates. Pessoal, o que eu falei para você na tela anterior, eu vou repetir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu coloquei só um radical orgânico, ó. Então é uma amina primária. Aqui eu coloquei 2 radicais, ó, tá vendo? 2 carbonos. Aqui é uma amina secundária. E aqui eu coloquei 3 radicais, ó. O N está sozinho. Então aqui eu tenho uma amina terciária. Tá certo? Aí eu pus 2 exemplos. Olha esse daqui, ó. Esse daqui tem um H aqui em cima que está meio escondido, ó, mas tem um H aqui, ó. Legal? Tem um H. Aqui eu tenho 2 radicais. Então aqui eu tenho uma amina secundária, ó, secundária. Coloquei 2 radicais. E nessa da direita, eu coloquei 3 radicais, ó. Tá vendo aqui, ó, 3 radicais. Então aqui eu teria uma amina terciária. Joia? Agora eu vou mostrar para você exemplos dessa classificação, mas pegando compostos reais mesmo. Então vamos lá, olha só que facinho, ó. Nesse caso aqui, eu coloquei só um radical orgânico, ó, só tem um metil aqui, amina primária. Já nessa daqui, eu coloquei 2 radicais, ó, tá vendo, ó? É uma amina secundária. Aqui, eu coloquei 3 radicais, amina terciária. Então, classificar a amina é muito tranquilo e cuidado, hein? Embora seja fácil, isso, né, costuma cair bastante, então você tem que ficar esperto. Como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, um exemplo aqui para ficar muito claro para você, um exemplo grandão. Ó, o N aqui, ele está sozinho, tá vendo? Ó, coloquei 3 radicais, era NH3, eu tirei 3 hidrogênios e coloquei 3 radicais. Então aqui eu criei uma amina terciária. Como é que a gente vai fazer para dar nome em amina? Gente, na verdade, a amina tem alguns nomes, tá?
esse nome que eu vou passar para você é o nome que cai nos vestibulares, que você tem que aprender. E, na minha opinião, é muito fácil. Como é que você vai fazer? Você vai dar o nome dos radicais em ordem alfabética que estão ligados ao nitrogênio e depois você acrescenta a palavra amina, tá? Fácil. Nome dos radicais em ordem alfabética ligados ao nitrogênio e acrescenta a palavra amina. Então vamos a alguns exemplos aqui. Ó, esse daqui. Qual é o nome desse radical CH3? Qual é o nome dele? Metil. Gente, aqui então vai ser metilamina. A gente costuma até dar uma juntadinha aqui que fica mais sonoro, né? Metilamina, você pode dizer, ou metilamina. Tá certo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho um radical metil e mais um radical metil. Você não vai falar metilamina. Você vai falar dimetilamina. Dimetilamina é o nome dessa amina aqui. Ela é uma amina secundária e o nome dela é dimetilamina. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, são 3 radicais metil, ó, 3. Então você vai dizer trimetilamina. Então como é que faz para dar o nome mesmo na amina? Nome dos radicais ligados ao nitrogênio, acrescentando a palavra amina no final. Muito fácil essa nomenclatura de amina, tá bom? Aqui, ó, trimetilamina é a mesma que estava lá em cima. Aqui eu coloquei alguns exemplos, alguns vão ser repetidos, mas esses são os principais. Eu queria que você guardasse, por favor. Ó, aqui em cima, metilamina, que a gente já trabalhou. Esse aqui, ó, eu trabalhei também, ó. 3 radicais metil, certo? Então você escreve trimetilamina. Agora, moçada, vamos dar uma olhadinha nessa amina aqui, ó. Esse daqui é o radical etil, ó. CH2CH3 é o radical etil. Aqui em cima é o radical metil e aqui é o radical propil, ó. Você pode falar propil ou N-propil. Eu vou colocar esses radicais em ordem alfabética. Então fica etil, metil, propil, terminam com a palavra amina, tá? Então você dá o nome dos radicais que estão ligados ao N em ordem alfabética e acrescenta a palavra amina no final. Tudo bem? Esse daqui de baixo, ó, é um CH2, tá vendo, ó? CH3 que é o etil. E aqui também, ó, CH2, CH3, outro etil. Você não fala etil, etilamina. Você vai falar dietilamina. Tá certo, pessoal? Viu como é tranquilo para fazer a nomenclatura de amina? Vamos dar uma lembradinha lá em cima, ó. Aqui eu tenho uma amina primária, porque só tem um radical. Essa daqui, ó, é uma amina terciária, ó, tem 3 radicais ligados ao N. Essa daqui também é terciária, ó, 3 radicais. E aqui nós temos uma amina secundária, ó, 2 radicais ligados ao N, uma amina secundária. Beleza? Então você já aprendeu a classificar a amina e você já aprendeu a fazer a nomenclatura de aminas. Tem mais um exemplo aqui. Esse exemplo aqui você vai ter que guardar para mim, tá? Dá uma olhadinha, por favor, ó. Esse radical aqui é o radical que vem do benzeno. Gente, todo mundo sabe, mas é bom sempre a gente revisar. O radical que vem do benzeno não chama-se benzil, tá? O radical que vem do benzeno nós chamamos de fenil. Então aqui eu tenho o radical fenil, ó, fenil. Então o nome da amina vai ser fenilamina, fenilamina. Essa amina aqui, ela tem um nome comercial importante, daqui a pouquinho ele vai aparecer. Mas foca aqui, ó, fenilamina, porque aqui nós temos o radical que vem do benzeno. O radical que vem do benzeno chama-se fenil. Se você fosse classificar essa amina aqui, o que você falaria? Ela é uma amina primária, secundária ou terciária, pessoal? 10 segundos. Beleza, isso. Aqui, ó, só tem um radical orgânico ligado no N. Então aqui nós temos uma amina primária. Essa é uma amina primária. Daqui a pouquinho ela volta, porque essa é, né, a mais importante de todas que existem na química orgânica. Gente, eu te mostrei essa nomenclatura aí, certo? Mostrei aquela nomenclatura lá. Você dá o nome dos radicais que estão ligados ao N em ordem alfabética, termina com a palavra amina. Só que existe uma outra nomenclatura para aminas primárias.
aquelas que têm o grupo NH2, aquelas que têm um radical só. Além de você fazer a nomenclatura, né, que eu acabei de te mostrar, você pode chamar esse NH2 aqui, ó, de amino, certo? Ele é o substituinte amino. Então você dá o nome como, né, você tivesse um radical aqui, ó. Tá certo? Vamos supor que tivesse um metil, não seria metilbenzeno? Nesse caso aqui, nessa nomenclatura, o NH2 você vai chamar de amino. Então o nome vai ficar aminobenzeno, tá? Então veja que eu tinha chamado de fenilamina. Essa daqui é a nomenclatura oficial. Você dá o nome do radical e termina com amina, certo? O radical que vem do benzeno é fenil. Então aqui eu tenho a fenilamina. Só que pela nova nomenclatura, você vai chamar esse grupo NH2 aqui de amino, tá certo? E vai dar o nome como se fosse um composto que tivesse o substituinte amino. Nesse caso aqui, o amino está ligado no benzeno. Então você diz aminobenzeno, tá bom? Então esse composto aqui, NH2 ligado ao benzeno, ele tem 3 nomes: fenilamina, aminobenzeno. Só que no comércio ele é conhecido como anilina. E esse anilina, pessoal, você vai ter que memorizar para mim. Tá certo? Então, pode cair numa prova para você colocar a fórmula da anilina. Certo? Por exemplo, a FAMEP, FAMEMA, esses vestibulares, eles podem pedir para você, numa prova aberta, colocar a estrutura da anilina. Então, você tem que decorar que a anilina é o aminobenzeno ou a fenilamina. Todos esses nomes valem para esse composto. Tá joia? Aqui eu tenho mais 2 exemplos, certo? E eu vou te mostrar um detalhe interessante. Primeiro vamos fazer esse daqui. Ó, se eu fosse usar a primeira nomenclatura, que é, né, chamada de nomenclatura oficial, me ajuda, por favor. Ó, ligado ao nitrogênio aqui, eu tenho esse radical, ó. 1, 2, 3, ele tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Radical com 3 carbonos é o propil. Então, se eu fosse usar a primeira nomenclatura, ficaria propioamina. Só que agora, como é uma amina primária, eu vou fazer o outro nome. Gente, quando você vai numerar uma cadeia, você lembra que o grupo funcional prevalece sempre na numeração? Então, eu teria que começar a enumeração desse carbono aqui, ó. Portanto, o NH2, ele está no carbono 1. Então, você escreve 1 amino. Aí são 3 carbonos prop, só tem simples an, hidrocarboneto O. Então, o nome oficial, propilamina ou propilamina. E esse outro nome aqui, a gente coloca como 1 amino propano. Essa nomenclatura, na qual você chama o NH2 de amino, é muito usada para fazer nomenclatura de aminoácidos. O que é um aminoácido? É um composto de função mista. E é óbvio, né? Aminoácido, ele vai ter a função amina e vai ter a função ácido. Tá bom? Como é que eu faço para nomenclatura, né? Para fazer a nomenclatura de aminoácidos? Você vai chamar o NH2 de grupo amino. Sempre comece numerando a partir do grupo funcional do ácido. Ele prevalece, ó. Então, esse vai ser o carbono 1, 2, 3, 4. A cadeia tem 4 carbonos. O amino está no carbono 2, ó. Então, você coloca 2 amino, 4 carbonos but, só tem simples an, ácido carboxílico oico. Então, esse aminoácido é o ácido 2-amino-butanoico. Gente, sossegado ou não? Beleza? Aqui, eu tenho outro, né, aminoácido, ó. Outro. Esse eu queria, né, fazer junto com você também. Está até aqui embaixo já a nomenclatura. Por que eu digo que é um aminoácido? Porque tem um grupo de amina aqui, tá certo? Chamado de amino, e tem um grupo de ácido aqui na ponta direita, que é a carboxila. Então aqui nós temos um aminoácido. Eu tenho que começar a numeração da ponta mais próxima do ácido, ó. Então esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2 e esse vai ser o carbono 3. Beleza? Então o nome vai ficar 2-metil. Aqui tá errado, né? 2-metil, ó. É 2-amino. 2-amino propanoico. Depois eu corrijo aqui, ó. É 2-amino propanoico, o nome correto desse composto.
Certinho, moçada? Espera só um pouquinho, que eu não gostei disso. Eu já vou consertar, viu? Nossa senhora, não pode deixar errado esse trem, não. 2-amino propanoico é o nome correto do composto, certo? 2-amino propanoico. Gente, agora tem uma informação muito importante para você. Ó, o grupo NH2, ele tem um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, certo? Quando, numa estrutura, sobra um par de elétrons não ligantes, você diz que essa estrutura tem caráter básico. Então, as aminas, elas têm caráter básico. Saiba isso, a amina tem caráter básico. Só que no aminoácido, eu vou ter uma amina que tem caráter básico e vou ter o ácido que tem, obviamente, caráter ácido. Quando um composto tem caráter ácido e básico dentro da mesma estrutura, você diz que ele é um composto anfótero. Beleza? Então, o composto anfótero é o composto que na mesma estrutura tem tanto o caráter ácido quanto o caráter básico. Então, aminoácido é um composto anfótero. Tranquilo? Guarda isso para mim. Gente, agora, na próxima tela aqui, ó, eu coloquei aqui para explicar para você direitinho isso, certo? São as propriedades químicas das aminas que a gente vai passar para você. Isso que eu acabei de te falar. Ó, uma amina é uma base de Lewis. Qual que é a explicação para isso? Dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Tá vendo aqui? O nitrogênio nessa amina aqui, ele tem um par de elétrons não ligantes. Tá aqui, ó. Você consegue ver, né? Toda vez que numa estrutura sobra um par de elétrons não ligantes, a gente diz que esse grupamento aqui, que essa função, tem caráter básico. Então, guarde para mim que as aminas, elas têm caráter básico. As aminas são chamadas de bases orgânicas, justamente por causa desse par de elétrons disponível aqui. Bom, se as aminas têm caráter básico, é óbvio que ela reage com ácido, beleza? Como é que acontece a reação? Isso a gente vai aprender ainda, mas eu vou dar uma adiantadinha para você aqui. Ó, sai o H do ácido e ele vem fazer uma ligação dativa aqui com o nitrogênio, ó, certo? E aí sobra o Cl- sozinho. Se você fizer isso, você vai produzir um sal. Gente, mas sal de amônio, esse sal que foi produzido aí, a gente ainda vai discutir num outro assunto, na outra parte da química, então não fica preocupado agora. Agora, eu preciso que você saiba o seguinte, ó, aminas têm caráter básico, isso que eu preciso que você saiba. Legal? E a amina é tanto uma base de Lewis quanto uma base de Bronsted de Lowry. Mas saber que ela é uma base de Lewis é mais importante. Então, hoje, se você lembrar que as aminas são bases de Lewis, vai ajudar bastante. Certinho? Ok? As aminas normalmente têm odor desagradável, certo? E alguns remete a peixe podre. Tá legal? Então, quando você estiver fazendo um vestibular e ele associar cheiro de peixe podre com função orgânica, gente, é amina, certo? Função orgânica tem cheiro desagradável, normalmente a peixe podre, tá certo? E aqui, ó, temos dois exemplos que você não precisa decorar, tá? Que são nomes comerciais sempre remetendo a cheiro desagradável, tá bom? Então, olha só o que você tem que saber hoje para mim. Ó, a amina é derivada da amônia, do NH3. A gente tira 1, 2 ou 3 hidrogênios, coloca radicais, certo? A amina tem caráter básico. A amina é base de Lewis. E a amina tem cheiro desagradável. Tudo bem, pessoal? Eu não sei se vai aparecer aqui, mas deixa eu te adiantar um negócio, uma questãozinha que sempre cai em vestibulares. O cara fala assim, ó, a dona de casa, ela deixou um peixe na geladeira e ele estragou. Aí ficou aquele cheiro de ovo podre. Tô pensando no H2S, não. Ficou aquele cheiro de peixe podre na geladeira. Aí ele quer saber que produto caseiro que você poderia usar para tirar esse cheiro de peixe podre. Então vamos lembrar, pessoal. Por que ficou o cheiro de
peixe podre. Por quê? Porque tem a mina. A mina tem cheiro de peixe podre. Tá joia? A mina tem caráter o quê? Básico. Então, para você neutralizar uma mina, você vai ter que usar alguma coisa com caráter o quê? Ácido. Tá? O que você teria em casa com caráter ácido para usar para neutralizar as aminas básicas? Pode ser, por exemplo, limão, laranja, pode ser vinagre. Tá? Então, para você retirar o odor de peixe podre da geladeira, você teria que usar alguma coisa com caráter ácido para neutralizar o caráter básico da amina. Legal? Propriedades físicas. Gente, as aminas primárias e secundárias, elas têm H ligado no N. E quando a gente tem H ligado em FON, ou em flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, a molécula faz ligação de hidrogênio. Então, aminas primárias e secundárias, elas formam ligações de hidrogênio. E quando você tem ligação de hidrogênio, como é uma interação muito forte, você vai ter um aumento no ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, ó, questãozinha de vestibular também. Se você tiver uma mina primária, uma mina secundária e uma mina terciária, e elas tiverem massas próximas, a mina primária ela vai ter o maior ponto de fusão e ebulição, porque a primária vai fazer duas ligações de hidrogênio, ela tem 2 Hs. Já a mina secundária ela vai fazer só uma ligação de hidrogênio, ela tem um ponto de ebulição intermediário. E a mina terciária, ela não tem H ligado no nitrogênio. Deixa eu voltar aqui para você, ó. Quer ver? Aqui, ó. A mina terciária, acho que aqui vai ficar melhor para você ver, ó. Aqui, ó. A mina terciária, ela não tem H ligado no N. Então, a mina terciária não faz ligação de hidrogênio. A mina primária faz, ó. Tem 2 Hs ligados no N. A mina secundária também faz. Ela tem um H. Mas a mina terciária, ela não tem H ligado no N. Então, a mina terciária não faz ligação de hidrogênio. Então, se eu comparar uma mina primária, uma mina secundária, uma mina terciária com massas próximas, a mina terciária, ela teria o menor ponto de fusão e ebulição. Ok, pessoal? Então, aqui está falando, aqui está falhando muito. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no microfone. Gente, nós estamos com um problema, assim, na verdade não somos nós, né? Como tem muita gente em casa, nós temos um tráfego muito grande de dados, pessoal usando a internet demais. Então, apesar da minha internet aqui ser uma internet potente, né? Ela tem causado esses probleminhas aí. Ok? Mas é legal você me avisando, porque aí eu vou tentando melhorar aqui, eu mexo um acoplamento aqui, tá? E a gente vai tentando melhorar. Então, só para dar uma repetida, ó, a mina primária, ela tem ligação de hidrogênio, né? Porque tem H ligado no N. A mina secundária também, a mina terciária não tem. Então, a mina terciária, ela tem o menor ponto de ebulição entre as aminas. Certinho, pessoal? Então, voltando à nossa tela lá, aqui, ó, as aminas, né? As aminas terciárias, elas têm ponto de ebulição mais baixo, porque elas não formam ligações de hidrogênio. Sem problemas? Aí, ainda tem algumas propriedades químicas e físicas da amina que eu queria falar para você. Gente, a amina faz ligação de hidrogênio, principalmente a primária, né, e a secundária. Certo? Então, elas são moléculas polares. A água também é polar, tá? Você lembra que semelhante dissolve semelhante? Lembra? Então, as aminas que têm baixo peso molecular, elas são solúveis em água. Por quê? Porque elas formam ligações de hidrogênio, a exemplo da água. Só que é o seguinte, quando eu aumento a cadeia carbônica de uma amina, eu aumento a parte apolar dela. Se eu aumento a parte apolar dela, a gente vai ter uma diminuição da solubilidade em água. Então, se o cara colocar lá na prova uma mina pequenininha e uma mina grandona, a mina grandona ela é menos solúvel em água do que a mina pequena. Porque na mina grandona eu aumento a cadeia carbônica.
Quando eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento, né, a parte apolar. Aí a solubilidade diminui. Joia? Não esqueça, hoje é aquele horário que você tem bastante, né, tempo para organizar os estudos. Então, não deixa para amanhã, não. A hora que acabar a nossa aula aqui, você já pega o caderno, a hora que eu acabar aqui, eu já vou mandar para você, né, esses slides aqui para você já se organizando. Gente, não se esqueça que às 9h30 nós temos um outro encontro, viu? São 2 aulas hoje. Então, acabou essa aula aqui, vai ter uma pausa aí de uns 10, 15 minutos, depois às 9h30 a gente está de volta, certo? Aqui, moçada, eu coloquei uma tabelinha, ó. O primeiro é um álcool, é o etanol. Depois eu tenho a etilamina, uma amina primária. Depois eu tenho a dimetilamina, uma amina secundária. Depois eu tenho a trimetilamina, uma amina terciária. E aqui eu tenho o propano, um hidrocarboneto. Gente, isso é que vai cair na prova para vocês, fique esperto. Álcool faz ligação de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição de álcool é grande. E um detalhe, ó, o álcool ele tem H ligado no O. O O é mais eletronegativo que o nitrogênio. FON, flúor, oxigênio, depois que vem o nitrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, essa polaridade aqui é maior. Então, o ponto de ebulição do álcool é maior que o ponto de ebulição da amina. Tá? E aí, eu tenho amina primária, secundária e terciária. Gente, dá uma olhadinha. Ó. A primária tem ponto de ebulição maior que a secundária. Olha o ponto de ebulição da terciária como ficou baixo. Qual que é a explicação para essa amina terciária ter ponto de ebulição baixo? Ela não faz ligação de hidrogênio. E hidrocarboneto, né? Todo hidrocarboneto é apolar, é a ligação dipolo induzido, ponto de ebulição, dá uma olhada, gente, ó, negativo, muito baixo, porque todo hidrocarboneto é apolar. Sem problemas? Então, aqui, ó, amina primária, secundária, terciária. A terciária é o que tem o menor ponto de ebulição dos três. Tranquilo? Bom, eu queria lembrar para você que na química orgânica, normalmente os compostos eles podem aparecer com mais de uma função orgânica. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma molécula e você reconhece nessa molécula 3 funções diferentes. Ó. Vamos dar uma lembradinha. Na ponta esquerda, eu tenho hidroxila ligada no anel benzênico. Gente, você lembra, né? Função fenol. Aqui, a hidroxila está ligada num carbono saturado, ó, que nós temos um álcool. E aqui à direita, nós temos um N ligado em 2 radicais, é uma amina. Tá? Então, esse composto, eu digo que ele é de função mista. Ele tem a função amina, aqui na ponta direita, a função álcool no meio e a função fenol aqui na ponta esquerda. Quando eu acabar as funções, as 20 funções, eu vou trabalhar com função mista. Então, a gente vai aprender a fazer nomenclatura desse composto aqui. Por enquanto, eu só queria que você lembrasse que um composto pode ter mais de uma função. Certinho? Gente, agora, próxima função é a função amida. Ó, deixa eu só te falar. Já fui avisado aqui que eu tenho mais 6 minutos. Então, eu não vou correr para acabar a função amida, não, tá? Eu vou de leve, vou de boa, normal. Se, de repente, eu não conseguir acabar, às 9h30, quando eu voltar, eu parto de onde eu parei. Beleza? Gente, o que é amida? É quando tem o grupo C dupla O e um N. Quando tiver C dupla O e um N, você tem que lembrar que é a função amida. Tá? Na amina não tem oxigênio. Ó. Na amida tem. Na amida, eu sempre vou ter um N ligado numa carbonila. Tá vendo que tem 2 hidrogênios aqui? Pessoal, eu posso tirar um deles e colocar um radical no N, ou posso tirar os 2 e colocar 2 radicais. Continua sendo amida. Tá? Então, toda vez que tiver C dupla O e um N, é amida. Tem algum raciocínio? Não, pessoal, isso é memorização. Você vai ter que memorizar que isso daí é uma amida. Tá certo? Por que eu optei por trabalhar esse assunto nessa modalidade aí de EAD? Porque aqui não tem muito raciocínio e se eu tivesse na classe eu vou repetir. Eu ia escrever isso na lousa e falar para você, moçada, quando tiver C dupla N é amida, tá? Como eu estou falando aqui para você agora.
passa no caderno esse grupo funcional. Bom, como eu disse para você, as amidas mais importantes, elas têm o grupo C-O e um NH2. Só que eu posso colocar um radical no N, ou eu posso colocar até 2. Continua sendo amida. Tá? O importante é você olhar assim, ó, C-O-N, 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 isso é amida. Amida. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. C-O NH2. Amida. Aqui, pessoal, ó, eu tenho C-O e um N, ó, tá vendo? Tá ok? Isso aqui também é uma amida. Nesse caso, era NH2 igual aqui embaixo, só que eu tirei um H e coloquei um radical, mas continua sendo amida. Cuidado que ela pode vir disfarçada num composto fechado. Olha esse daqui, ó. C-O e um N. Tá? Se você tem C-O e um N ligado no C-O, é uma amida. Então, aqui nós temos uma amida cíclica. Certo? Como é que eu faço para dar nome em amida? Gente, esse daqui, na minha opinião, é um dos mais fáceis. Como é que você vai fazer? Você vai dar o nome como se fosse hidrocarboneto. Então, você tampa o grupo funcional. Certo? Você tampa o grupo funcional e dá o nome como se fosse o hidrocarboneto. Aí você acrescenta a palavra amida. Vamos ver como é que fica isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esquece esse O e esse N. Vamos dar o nome como se fosse o hidrocarboneto. Gente, 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. Só tem ligações simples. An. Hidrocarboneto termina com O. Certo? Aí você acrescenta a palavra amida. Então fica etanoamida. Cuidado. Lá na amina, eu punho o nome do radical. Agora eu tenho que pôr o nome do hidrocarboneto. Então fica etanoamida. Se eu quiser, eu posso tirar a letra O e falar junto, etanamida. Etanamida ou etanoamida é o nome desta amida aí. Aqui eu tenho um monte de nomes, ó. Só que eu vou levar isso, eu vou enviar para você, você copia no seu caderno. Não vai cair coisa diferente disso daqui. Só queria lembrar aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui? 3, ó, 3. Prop. Só tem ligações simples entre carbonos. An. Propanoamida ou propanamida. Esse daqui, pessoal, ó, ele colocou C6H5. C6H5 é originado do benzeno. Tá certo? Então eu teria o benzeno e um C-NH2. Aí fica benzoamida ou benzamida, o nome desse composto aqui. Tá legal? Agora, eu tenho aqui um outro composto que eu queria chamar a sua atenção. Ó, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui antes. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. O metil, ele está ligado na cadeia principal, tá vendo, ó? E ele está no carbono 2, porque eu enumero sempre do grupo funcional. Então, você vai dizer 2-metil, ó, 2-metil, propanoamida. 2-metil-propanoamida. Só que nesse exemplo aqui, o metil, ele não está ligado na cadeia principal. O metil está ligado no nitrogênio do grupo funcional. Tá? Então, você vai dizer N-metil. Esse N aqui é para dizer que o metil está ligado no nitrogênio. Então, quando eu escrevo N-metil, significa que o metil está ligado no nitrogênio. Aí depois é normal, ó. 1, 2, 3 carbonos but, butanoamida. Tá certo? Então, só para dar uma lembradinha aqui, ó, se o metil, se o radical tiver ligado no N, você vai dizer N-metil, para mostrar que ele está ligado no N. Gente, estou sendo avisado aqui que falta menos de 1 minuto, daqui a pouquinho eles cortam, tá? Então, na próxima aula, às 9h30, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou partir dessa tela aqui.